O Tony Volpon, que foi diretor do Banco Central, ele diz que se esperar a crise de crédito, né, evoluir no Brasil, a economia contratará uma recessão e que provavelmente isso não será positivo nem para a população brasileira, nem para o setor empresarial, muito menos também para os governos. Resta se saber se o Banco Central continuará com esta política que, ao meu ver, é suicida. Me parece que o Banco Central está comprometido em destruir o Brasil. Não consigo entender a lógica desse raciocínio. Fizemos vídeos já há algum tempo aí atrás destacando todo o nosso racional com relação à inflação, qual é a origem da inflação. A origem da inflação é externa, é a disrupção das cadeias de produção de suprimentos com o surgimento da pandemia, o mundo parou, as empresas pararam, as indústrias pararam, faltaram componentes, faltaram peças, tudo isso fez com que os preços subissem. Levamos o ano de 2020 todo desta forma, muitas empresas, inclusive a depender dos setores, ficaram inviabilizadas, fechadas. Estamos falando aí de setor aéreo, hoteleiro, bares, restaurantes, shopping centers, né? Muita coisa ficou paralisado, indústria de shows, de entretenimento, navios de cruzeiros, né? Vários segmentos que ficaram fechados. Alguns puderam operar no setor de alimentação com a parte de delivery, shoppings também com a parte de delivery, mas os outros que eu citei, vários ficaram paralisados. Muitas empresas quebraram, outras amargaram prejuízos bilionários, milionários, né? Em 2021, as coisas começaram a voltar à normalidade, sobretudo no segundo semestre. Empresas começaram a voltar a funcionar e recuperar o tempo perdido que foi 2020, que foi um ano perdido praticamente para boa parte dos segmentos empresariais, né? Mas aí o que aconteceu em março de 22? O porto de Xangai foi fechado por 45 dias. É o maior porto de concentração do mundo. Essa paralisação de 45 dias fez o frete marítimo no mundo subir 480%, quase 500%. Isso foi carregado para toda a cadeia de consumo, foi jogado lá na ponta para o consumidor final. O processo inflacionário recrudesceu e ficou forte. Isso é a origem da inflação. Ou a gente entende isso, ou vai ficar pensando que a inflação está dentro do nosso país. Não, a inflação de dentro do nosso país é consequência desse desarranjo que aconteceu lá fora. É isso que a gente precisa entender. Bom, dentro deste contexto, o que fazer? Bom, todo mundo fez alta de juros. Maravilha, essa é uma medida necessária e foi necessária. Mas há um limite. Há um limite para você não tensionar demais, usar um remédio excessivamente e provocar danos colaterais. Então, os problemas nos bancos dos Estados Unidos, danos colaterais da alta de juros. Problemas no Deutsche Bank na Alemanha, problemas também em alguns bancos na Europa, danos colaterais da alta de juros. Empresas aqui no Brasil balançando e pedindo recuperação judicial, como foi o caso da cervejaria Petrópolis, da empresa Amaro, né, que era uma empresa de varejo digital e que começou no ano passado a fazer uma expansão de lojas, abrindo mega lojas nos principais shoppings do país, né, mudou o cenário e todos eles disseram que a pressão sobre o crédito e a pressão sobre a dívida, né, por conta da alta de juros, se tornou um grande problema para elas e por isso estavam buscando a proteção judicial, né? Então é isso, efeitos colaterais, efeitos colaterais. Você consegue reduzir a inflação com a alta de juros? Não, há um limite para que isso aconteça, porque se a origem dos problemas está lá fora, você não vai conseguir, com a alta de juros, resolver os problemas do frete, resolver os problemas das cadeias de produção, de distribuição. Há de se ter um tempo. Falamos que o FMI deu alerta, semana que passou, o FMI deu alerta de que os bancos centrais deviam olhar para os bancos, porque os bancos poderiam estar aí escondendo, né, abaixo da linha d'água, problemas graves por conta da alta de juros. Então era preciso os bancos centrais dar atenção a isso. Esse alerta foi dado pela diretora do FMI. Além disso, o que é que a gente entende? Que é preciso deixar um pouco o tempo trabalhar a favor da queda da inflação.
O tempo é um componente importante para que a inflação vá cedendo. Então, qual a lógica? A lógica é, já subimos os juros, legal, vamos segurar eles agora, não precisa, no caso do lado de fora, de continuar subindo. No caso do Brasil, já subiu, segurou por 5 meses, já passou da hora de baixar. É isso que a gente entende. Isso não vai comprometer a inflação no Brasil. É o nosso entendimento. Então, o Tony Volpon fala aí da questão de que essa Selic, a 13,75, vai arrefecer a demanda e que vai começar a minar as perspectivas de que os preços seguirão pressionados no médio prazo, em parte por causa das incertezas em relação ao reequilíbrio das contas do governo, que deverão fechar no vermelho esse ano. No comunicado sobre a decisão do Copom, para sustentar o ambiente, eles disseram que para sustentar que o ambiente externo se deteriorou, os diretores do BC disseram que os episódios envolvendo bancos nos Estados Unidos e Europa levaram às incertezas e que há riscos de baixa para a inflação no médio prazo, incluíram também a possibilidade de haver uma desaceleração na concessão doméstica de crédito, maior do que esperada por causa da combinação de endividamento e inadimplência elevados com algumas retrações aí de bancos depois do episódio das Americanas. Para o Volpon, ele disse que a postura do Banco Central não vai ajudar a economia brasileira em nada, né? Essa posição ela vai ser parte de um problema maior, né? Então ele entende que é preciso, de alguma maneira, encontrar novos caminhos, encontrar novas saídas para o enfrentamento da inflação e para essa questão dos juros aqui no país, né? Segundo ele, é razoável acreditar que sim, há espaço para corte de juros, reconhecendo o nível de incerteza e a totalidade da situação. Lá nos Estados Unidos houve um freio no movimento de alta, né? Aqui no Brasil nós já fizemos a nossa alta e temos uma política contracionista. Então o BC poderia dizer que tem um choque negativo, que é a questão do crédito, que tem uma incerteza fiscal que tem que ser sanada, e que aí o BC tem que ter uma visão mais holística, disse ele, entendendo que tem a poluição aí dos ruídos do mercado e que, nesse sentido, é preciso olhar para o problema inflacionário com um outro olhar, né? Com um outro olhar. O BC está achando o nível de juros adequado neste momento para o Brasil, não é o entendimento dele, e há sim espaço para corte de juros neste momento. Muita gente, inclusive, estava começando a acreditar que o Banco Central anteciparia, já por existir motivos, o corte na taxa de juros. Então é isso, quer dizer, a gente tem aí algumas vozes se levantando. Recentemente eu falei que o Mansueto Almeida comentou do BTG que os juros estavam elevados para a inflação que nós temos. A economista brasileira que mora lá nos Estados Unidos, a Mônica de Boll, falou que já era hora de baixar os juros. O Pécio Arida já tinha comentado que era hora de começar a se construir o corte de juros, falou isso em janeiro, né? Então, a gente tem aí vários economistas também começando a apontar. Estrangeiros, o Joseph Stiglitz, que já foi Nobel da Economia, disse que o atual patamar da taxa de juros do Brasil equivale a uma pena de morte. E o Jeffrey Sachs, que foi assessor do Bill Clinton, professor da Universidade de Harvard, também na área de economia, disse que não tem como o Brasil praticar a taxa de juros atual sem penalizar a sociedade e sem penalizar o meio empresarial. Então, que ele não vê necessidade, considerando, sobretudo, os juros reais, né? Você pegando aí
tirando a inflação dessa taxa de juros que a gente tem, a gente está falando aí de 7,5%, 8% de juros reais. Ah, mas tem setores da economia que está com a inflação em 10%, 8%, sim. Mas provavelmente, se você for olhar esses setores, você vai ver que as razões são estruturais, são razões relacionadas às cadeias de produção. E não vai ser a taxa de juros elevada que vai resolver o problema. Isso é o nosso entendimento. O último relatório Focus também veio numa linha contrária ao que argumentou o Banco Central, que ele estava olhando expectativa e que as expectativas estavam ruins. Só que o último boletim Focus, ele se manifestou da seguinte forma, que a projeção para a inflação de 2023 voltou a cair e a do PIB voltou a subir. Então foi a projeção do último boletim Focus, de que a projeção da inflação para este ano é de 5,93% antes 5,95% de antes. O PIB também há um sentimento positivo de um crescimento maior do PIB. Deixa eu ver aqui, a projeção para 2023 passou de 0,88 para 0,90, projeção do PIB para 2023. Então, para mim, o relatório do Boletim Focus veio na contramão das preocupações que eu julgo excessivas do Banco Central, que não ajudam em nada a gente aqui no país. É o meu entendimento. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!